Tivemos um probleminha técnico, estamos de volta com o Conversas Cruzadas na TV Com. Nosso assunto hoje é o seguinte: depois de 2 mortes causadas após a utilização da arma que deveria ser não letal, o uso da pistola elétrica de marca Taser fica novamente em xeque, porque no último sábado um homem que estava sendo perseguido pela polícia militar morreu após ser atingido por disparos da arma. O Instituto Geral de Perícias emitiu um laudo dizendo que são necessários mais exames e ainda não é possível atribuir o óbito ao uso do equipamento da PM. Entretanto, especialistas defendem a tese de que, sob efeito de álcool ou drogas, ou os dois, o impacto da descarga elétrica pode ser potencializado, levando ao óbito. Será que a pistola Taser é efetivamente um método não letal de conter as pessoas o mais adequado? Em março do ano passado, um homem que ameaçava pular de um prédio após ter agredido a mulher também morreu depois de atingido pelos disparos dos dardos da Taser. Este é o nosso ponto de partida aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Você pode interagir aqui conosco no e-mail que é o conversas@tvcom.com.br, também pelas redes sociais. Hoje nós recebemos o agente da Polícia Federal, Bernardo Girotto. O programa recebe também especialista em armas, proprietário de escola de tiro, Tony Eduardo. O programa recebe o Coronel Araújo Gomes, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. E ainda aqui conosco o Dr. Jamil Schneider, que é médico cardiologista. Senhores, obrigado pela atenção de todos no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoiana em Palhoça. Põe na conta aqueles, a prazo, o primeiro pagamento em 2013. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Coronel Araújo Gomes, avançamos aí naquilo que ocorreu no final de semana. Tem alguma novidade ou a Polícia Militar já tem a sua visão fechada sobre a ocorrência? Por exemplo, o homem que morreu, ele morreu no entendimento da polícia vítima da arma ou de outras circunstâncias também? Boa noite. Boa noite. Bom, a Polícia Militar, obviamente, trata qualquer caso em que haja óbito no decorrer de uma ocorrência como da maior gravidade, né? E a gente não só faz as avaliações jurídicas para ver se há um crime envolvido, alguém a ser responsabilizado, mas também uma avaliação técnica para ver se algum procedimento falhou, precisa ser alterado, algum equipamento precisa ser revisto, né? Ou algum protocolo precisa ser atualizado. Nesse caso específico, embora a gente não possa dar a palavra final, uma vez que ela só vai ser possível a partir de uma série de exames, a visualização de imagens que nós temos da ocorrência dão conta de alguns elementos que nos dão a percepção, nos criam a convicção de que a morte daquele cidadão não foi, ou tem poucas possibilidades de ter sido provocada pela morte, pela aplicação do eletrochoque da arma diretamente. Não só porque, por um lado, essa é uma arma internacionalmente considerada razoavelmente segura, mas pelo tempo decorrido entre a aplicação do equipamento de controle eletrônico e o momento, que parece ser o momento da parada respiratória constatada pelo socorrista, onde ele, na verdade, inicia, né, o processo de morte, pelo comportamento dele nesse meio tempo. Durante esse meio tempo, ele ficou sempre muito ativo, muito capaz de resistir, tanto que foi difícil mantê-lo no chão, aguardando a viatura do SAMU. Também enfatizar que o SAMU não foi chamado porque ele estava passando mal. O SAMU foi chamado porque ele estava muito agitado e as nossas técnicas iam acabar machucando ele, e aí se optou por aguardar no local um atendimento médico. Para ser sedado? Para que ele fosse sedado ou tranquilizado, para poder em segurança ser transportado na ambulância e não na viatura policial, que ele tinha praticamente destruído durante o período em que ele ficou preso. Coronel, é o seguinte, rapidamente aqui, para a gente até avançar na discussão, qual é a cronologia dos fatos? Olha, do momento em que a viatura, ele foi
Estava andando em zigue-zague na rua e tal. Foi detectado que ele estava dirigindo de uma maneira imprópria na região do Continente. Ele veio sendo acompanhado por uma viatura do Batalhão do Continente, que por rádio articulou um cerco. Na verdade, um cerco que a gente chama um cerco mais fraco, porque é um cerco que a gente imaginava para ser para um condutor de veículo irregular e não para um ladrão, um assaltante ou coisa parecida. Ele passou direto pela ponte, embora tivesse um policial tentando sinalizar. Ele desbordou, né? Ele desviou de uma barreira que nós tínhamos numa operação na Silva Jardim. Ele pegou por fora no trevo debaixo do túnel e, na verdade, ele foi detido depois de quase atropelar a guarnição na subida do Morro da Queimada. Foi contido à força ali, foi bastante difícil. Eu estava na escuta do rádio, ouvi as mensagens desse cerco e dos policiais falando da dificuldade em contê-lo, e ele foi colocado na viatura. Foi interrogado, foi ouvido. Enquanto se aguardava o carro dele ser guinchado, ele passava por fases em que ele estava razoavelmente lúcido, mas com falas de perseguição, com momentos em que ele perdia totalmente o controle e chutava a viatura e assim por diante. Foi feito um comboio para levá-lo para a delegacia, só que no caminho ele praticamente destruiu o interior da caixa onde os presos são conduzidos, com medo de que ele se machucasse e de que até ele vencesse, acabasse quebrando a porta e fugindo, porque estava demais, ele era um homem forte, de compleição forte. O comboio sinalizou e parou, tentou tirá-lo e acalmá-lo. Ele dava gritos pavorosos, embora não só estivesse sendo controlado no chão, e as imagens mostram isso. Mais ou menos 47 minutos transcorrem desde o momento em que ele é retirado da caixa até o momento em que ele sai na viatura do SAMU. Nesse meio tempo, há todo um período de convencimento, de tentativa de dominá-lo, de acalmá-lo. Depois, há o uso da taser no momento em que ele investe contra a guarnição. Ele é dominado no chão e os policiais se convencem que não há como colocá-lo de volta na viatura sem provocar risco para ele. Chamam o SAMU, ele é mantido submisso no chão por um único policial no início, mas depois ele se debate demais. 2 policiais auxiliam e mais ou menos 16 minutos depois ele é medicado pelo SAMU e mais ou menos menos de um minuto depois de ser medicado, ele começa a apresentar ausência de sinais vitais. Tá, e 17 minutos mais ou menos depois do disparo da arma. Do disparo da arma. Tá, o seguinte, Bernardo Giroto, agente da PF, a ação da arma dura quanto tempo? Cada vez que o gatilho é acionado, dura 5 segundos. Tá, e o efeito na vítima, né, no caso a vítima que recebe, né? Esse tipo de dispositivo, ele atua sobre o sistema nervoso motor, que transmite os comandos do cérebro para os músculos. Então, a pessoa que sofre os efeitos desse dispositivo acaba tendo contrações involuntárias dos músculos. Não tem... Paralisa. Não é que ele paralisa, ele não tem... Não tem controle, né? Não tem controle motor, sobre, né? Controle motor. Tá, então, esses 5 segundos é mais do que suficiente... Para imobilizá-lo. Para imobilizá-lo. Então, que é o objetivo. O objetivo não é causar dor. Sim, o objetivo da arma é imobilizar para conseguir deter, né? Para prender, para botar algema, né? É isso, né? Certamente. Eu vou mostrar a arma para o pessoal que está em casa aqui. Posso pegá-la? Ela está sem... Sem o cartucho, ela está descarregada. Tá. Essa é uma arma... Essa é uma arma que é amplamente utilizada por várias polícias pelo mundo. É isso? Quais são os países que a utilizam? Mais de 100. Mais de 100 países. Esse tipo de equipamento, ele está inserido num conceito muito difundido entre todas as forças policiais, que é o uso progressivo da força. Então, como o coronel bem colocou, a polícia não chega utilizando esse tipo de equipamento de primeira. A verbalização, a presença policial, os comandos. E se o indivíduo não obedece, então o policial ele tem que partir para um outro tipo de controle. E como o spray de pimenta e esse tipo de equipamento. Agora, Tony, nós temos aí um histórico considerável, uma pergunta, de ações de utilização da arma, da marca Taser, que estas ações resultaram em óbito. Isso é considerável, isso é preocupante? Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. Boa noite. Excelente pergunta, Renato. Na verdade, não. Nos Estados Unidos sequer se discute essa dúvida, porque o Taser ele é muito mais bem sucedido do que o oposto, né?
Antes de mais nada, eu acho que é interessante a gente entender as definições, né? O que acontece com relação ao taser, ele é uma arma não letal. Então nós temos o quê? Armas letais, armas que são projetadas, são fabricadas com esse objetivo, armas menos letais, que são as armas não letais atirando uma munição especial, como a bala de borracha, calibre 12, que usa uma bala de borracha, e as armas não letais, que são aquelas projetadas para não matar, né? O taser é considerado uma arma não letal, mesmo ocorrendo um acidente como esse, em que, como o coronel bem falou, temos que aguardar o resultado até mesmo da perícia para ver exatamente o que ocorreu. Ela é uma arma não projetada para matar. Então, Renato, ela é muito mais eficiente do que ineficiente, isso eu te garanto. Daqui a pouco eu quero saber do coronel se a Polícia Militar, claro, trabalha com estatística, né? Quantas vezes ela foi utilizada, se tem esse registro e afora esse problema de 2 óbitos que tivemos aí nos últimos anos, no último ano, se nós temos outros tipos de sequelas, né, no uso dela aqui em Santa Catarina. Bom, doutor, já foi dito desde o final de semana, com um colega até do senhor, né, o doutor Arthur Erdi, de que quando o cidadão está alcoolizado ou sob o efeito de drogas, o efeito da arma fica potencializado. É isso? Boa noite. Boa noite. É possível. Na realidade, toda vez que existe uma descarga acentuada de adrenalina no organismo, e aí eu posso ter, sob uma alta ingesta de álcool, sob o uso de determinadas drogas estimulantes, como cocaína, anfetamínicos, que levam uma descarga de adrenalina muito grande, e evidentemente no confronto entre o indivíduo com a polícia, essa descarga vai se fazer maior ainda. Essa descarga maior de adrenalina propicia o aparecimento de uma arritmia cardíaca, né? E a arritmia mais temida no caso é uma taquicardia ventricular, ou que vai degenerar para uma fibrilação ventricular que coloca o paciente numa condição de parada cardiorrespiratória. Ou muitas vezes esse indivíduo já tem uma doença cardíaca pré-existente que também facilita o aparecimento de uma arritmia sob determinada condição. Pois é, mas aí mesmo sem o uso de droga e álcool. Sim, se ele tiver uma doença cardíaca pré-existente, sim. Aí não tem a partir da aplicação do eletrochoque. Agora é um tema extremamente polêmico que não tem uma visão ainda bem estabelecida. Por exemplo, ano passado foi publicada uma revista médica de emergência nos Estados Unidos, uma análise de pouco mais de 1.200 casos de indivíduos que foram submetidos ao eletrochoque, e não houve nenhuma morte pela taser. Sim, eletrochoque pela... Sim, não houve nenhuma morte cardíaca estabelecida nesse caso. Já um outro autor, as opiniões são muito antagônicas, ele publicou 8 casos de morte cardíaca provocadas pelo eletrochoque promovido por esse tipo de arma. Então, é um tema ainda bastante polêmico. Tanto que existem alguns autores também que advogam que, de repente, a polícia deveria ter o preparo no atendimento inicial de uma parada cardiorrespiratória e o uso de um desfibrilador, que é um aparelho portátil de fácil manuseio, no interior da viatura policial, que no caso do indivíduo que foi submetido ao eletrochoque pelo uso desse tipo de arma, e que ele fica naquele momento inconsciente, mas é uma reação imediata e não o caso que foi discutido no início do programa, ele seja submetido a uma desfibrilação com o objetivo de reanimá-lo prontamente. Claro, aí no caso a equipe, né, que trabalha com a taser teria justamente esse equipamento no caso de uma situação de emergência. O policial receberia o treinamento para a utilização do desfibrilador, que é um aparelho simples, de custo que não é elevado, que poderia ter na própria viatura policial. Agora, coronel, são quantas armas que a polícia tem aqui? São algumas equipes específicas que a possuem? Ou já são poucas no momento, mas a tendência é de se disseminar, de se ampliar, uma vez que a discussão da taser ela passa por toda a filosofia de uso da força pela polícia. Então, o que é preciso perceber é que a taser ela não vem para ser utilizada quando outro meio menos agressivo seja possível. É ao contrário.
É uma tentativa de retardar o uso da arma de fogo, Tá. que é o meio letal. Qual é a diferença, até para explicar aí, o Tony pode nos ajudar, né? Para explicar para a sociedade, Coronel, a diferença do uso da taser e do uso, por exemplo, da arma de borracha. Na verdade, uma é considerada... Da bala de borracha, né? Não, uma é considerada menos letal e a outra é considerada não letal. Então, a menos letal, elas são... Qual que é menos letal? A arma de borracha, né? Por quê? Porque ela tem uma maior probabilidade de provocar o êxito letal, porque ela é uma arma originalmente desenhada para ser letal e que recebeu alguma alteração que a torna menos letal. Então, a bala de borracha é disparada pela mesma arma, calibre 12, Sim. que é utilizada, com a qual é utilizada a munição letal. De modo geral, a taser, né, como marca, ou dispositivo eletrônico de controle, como é chamado corretamente, ele representa, na literatura policial dos últimos 10 anos, um avanço. Ela foi desenvolvida pela NASA e ela representa um avanço. Por quê? Se imagina que seja uma intervenção de baixa intensidade, que, como padrão, ela deixa poucas lesões posteriores ou sequelas, fazendo com que a intervenção de força policial seja cirúrgica para obter a submissão para imobilizar e a dominação. E outra, aqui a gente está pegando da excepcionalidade que é quando chegou a óbito, né? Agora, quando acontece com êxito a atuação, a utilização da taser, que é a maioria dos casos, não deixa sequela nenhuma. Ou deixa? Não deixa sequela nenhuma. Não deixa nenhuma. Sequela nenhuma, né? Não, a bala de borracha deixa. Ela deixa e ela pode provocar lesões traumáticas bem mais graves, né? Dependendo da região do corpo que atinge, e traz os mesmos riscos, por exemplo, se a pessoa tiver determinadas lesões ou malformações pré-existentes. Claro. Então, a questão da arma de eletrochoque, isso é preciso ficar bem claro, ela vem num contexto de tornar a polícia mais humanitária, menos violenta ou menos utilizadora dos últimos recursos da força, que é uma recomendação da ONU, que é uma recomendação da Associação Internacional dos Chefes de Polícia e que é uma tendência em todas as forças policiais dos países civilizados. Ok, Coronel, vamos ver o que está chegando por aqui. Janine, pode ser agora? O Gustavo, no bairro Saco Grande, por telefone. Pessoas que sofrem de pressão alta ou que são cardíacas podem vir a óbito se atingidas pela taser, doutor? Bom, o simples fato de ele ser hipertenso, não. Ele pode ter um quadro de hipertensão arterial sem que isso tenha levado a um comprometimento cardíaco. Agora, se ele tem uma cardiopatia de base, é aquilo que a gente conversou no início do programa. Alguma doença que leve a um risco maior de desenvolver arritmia, um indivíduo que já teve um infarto, que tem certas alterações elétricas no coração, é possível. Uma outra questão a ser considerada é o número de eletrochoques que o indivíduo vai receber, né? Talvez num número maior esse risco também passe a ser maior de algum evento de arritmia para o indivíduo, né? Então, se for possível contê-lo com o menor número possível de eletrochoque, é melhor. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um primeiro intervalo e daqui a pouco a gente vai discutir essa questão, né? Porque, imagina, a polícia não vai perguntar para o cidadão antes de disparar a taser, vem cá, tu tem doença cardíaca ou não? Então, como é que funciona isso na ótica da PM? A gente vai para o intervalo e até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV com o uso da arma não letal taser. Esse é o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas. Bom, o Bernardo Giroto, que é agente da Polícia Federal, fez o curso, né, para se capacitar no uso da arma e outras armas e por aí vai. E foi vítima. Quem faz o curso é vítima também da arma? Como é que funciona? Pode-se dizer que sim. Tem que saber como é que funciona. Desagradável. Como é que é a sensação, hein? Todo policial federal habilitado a usar esse tipo de dispositivo, durante o curso, ele sofre os efeitos, até mesmo para saber qual o efeito que aquilo vai causar na pessoa quando o policial for obrigado a utilizar. E aí? E 5 segundos é uma eternidade. Claro. O efeito é bem desagradável. Tá, mas passados os 5 segundos... ninguém morreu, não houve nenhuma sequela grave. Eu já fiz 3 cursos, onde nós fomos obrigados a passar pelos efeitos da arma e não houve nenhuma sequela. Uma dúvida que eu tenho é, quando você dispara a arma, são quantos dardos? 2 dardos. São 2 dardos que se fixam no corpo da pessoa e por essa corrente se transmite a carga, né?
Cada disparo tem o tempo de 5 segundos da descarga elétrica ou é o policial que fica apertando a arma? Não, 5 segundos depois... É automático, depois de apertar 5 segundos. 5 segundos, o efeito cessa. Se o policial achar que é necessário outra descarga... Ele pode disparar. Ele pode disparar novamente. O mesmo dardo, se o dardo ainda estiver fincado, mais 5 segundos e por aí vai, até acabar a bateria. Uhum. E é comum a necessidade de mais de um disparo de descarga elétrica? Não é comum. Normalmente o primeiro é suficiente para os policiais se aproximarem e fazer a dominação. Em uma minoria, 2 e raramente o terceiro. Uhum. Agora, Tony, o seguinte, até o coronel vai falar a respeito desse assunto em instantes. E essa história de que, como disse o doutor aqui ao lado, que o paciente, né, o cidadão que tem uma cardiopatia, ele está mais predisposto a ter a possibilidade, né, de vir a óbito. É uma situação delicada, né, porque o policial não tem como saber disso. Exatamente, Renato, é uma situação delicada e a pessoa que tem um problema cardíaco, seja qual for, ela está mais disposta a vir a óbito jogando uma pelada, né? De qualquer jeito ela pode vir a óbito. Então, realmente, você, quando tem uma deficiência cardíaca, eu posso estar aqui agora conversando com vocês e cair duro, infelizmente. O taser talvez possa agir negativamente nesse sentido. Mas as estatísticas, o uso, né, ao longo dos anos, a divulgação, o treinamento no uso dessa ferramenta tem se mostrado muito, muito benéfico para a sociedade. Uhum. Você veja um policial, acontecia muito nos Estados Unidos, por exemplo. A gente vê naqueles vídeos na TV, vídeos incríveis, né, vídeos policiais e tal, o policial abordava lá o cidadão, pedia para ele sair do carro, etc., porque estava provavelmente precisando fazer uma revista, etc. O cidadão começava a xingar, etc., ficar violento e tal. Em alguns vídeos, todo mundo já viu isso, o policial acabava brigando com ele, entrando em corpo a corpo, uma briga, o cidadão... Esse cidadão aí, motivado por algum uso de alguma substância, etc., acabava se engalfinhando ali com o policial. Em alguns desses casos, 2 coisas basicamente acontecem. O policial e ele se machucam bastante, uma briga corpo a corpo. O policial pode ter sua arma tomada e ser vítima da própria arma de fogo, né? Enquanto que ele atirar nesse criminoso sem arma é complicado. Né? Então, isso acontecia e ao longo dos estudos, o que eles pensaram? Uma possibilidade de neutralizar essa pessoa para fazer algemar. Corpo a corpo parece uma bizarrice, né? Um esforço desnecessário. Desnecessário, o bastão, né, Renato? O bastão, tinha às vezes que bater, isso aí choca. Mesmo que o policial tivesse que fazer aquilo, ele era obrigado a fazer, choca, né? Você bater numa pessoa, mas o uso do bastão, né, do cacetete, ainda ele é útil, né? Ele é necessário. Ele é útil. O que eu estou colocando agora, Renato, é o quanto aquilo gerava de dano, machucava aquele cidadão. Sim, também é aquela história, imagem ruim. É uma imagem ruim, ruim. Hoje qualquer um tem uma câmera no bolso, exatamente. Mas o uso da força é necessário, às vezes é necessário. Sim, então... A polícia tem esse papel de garantir a ordem, né? O que acontece é uma progressão, né, do uso da força. Ela pode começar com a verbalização, conversar, depois uma arma química, né, ou o próprio taser. Vai numa escala, né? Vai uma escala, até a necessidade real de uma arma letal, né? Mas hoje existem estudos o quanto o Estado ele economiza. Nos Estados Unidos existem estudos sérios nesse sentido, com processos judiciais, né? Quanto ele economiza quando você usa o taser em detrimento de um bastão, de um cacetete, das próprias mãos. Economiza em todos os aspectos. Todos os aspectos. Sociais, né? humanos, processos, econômicos. Né? Econômicos. Claro, né? claro. Agora, doutor Jamil, o senhor defende o uso da arma como médico? Bom, em primeiro lugar, aquilo que já foi colocado. Quantas pessoas morreram com o uso dessa arma e quantas morreram com arma de fogo, bastão, luta corporal. Então, isso é um dado importante. A partir do momento que existe confronto da força policial com aquele indivíduo e o número de complicações é menor, está plenamente justificado o uso desse meio de contenção. E essa questão da relação de fibrilação ventricular, parada cardiorrespiratória com o uso da arma ainda é controverso. Isso não está bem estabelecido de forma clara que ela realmente leve a isso. Ela pode levar a óbito por meio indireto. Às vezes o indivíduo pode ter uma queda
pela aplicação do eletrochoque e ter um traumatismo craniano e morrer em função disso. Então também tem outros meios indiretos que ela pode levar ao óbito. À luz, assim, dos dados atuais, eu diria que eu sou favorável ao uso desse meio. Coronel, a estatística do uso da arma o senhor tem aí? Eu não tenho exatas, mas eu tenho, né, aproximada. Ela é usada pelo menos umas 100 a 120 vezes por ano, um uso bastante intensivo. Uma vez a cada 3 dias. Nós não temos históricos de condenação de policiais pelo uso da arma. Nós tivemos 2 casos em que foram atribuídas a morte ao uso do equipamento. O primeiro deles, depois de tramitar pela Justiça Militar, foi encaminhado à Justiça Civil, foi ao Tribunal do Júri, retornou com pedido de arquivamento e ele foi arquivado porque o juiz entendeu que não havia indício de crime doloso contra a vida. Esse caso ainda precisa ser esclarecido, mas no nosso entendimento há fortes indícios, fortes elementos de convicção que nos indicam que a morte não está diretamente relacionada ao uso do equipamento. E a outra questão que é interessante observar é que esse equipamento ele não entra, né, no seu treinamento, na doutrina do seu emprego de uma forma isolada, né? Da mesma maneira como a Polícia Federal, todo policial que vai utilizar esse equipamento, ele precisa passar por uma certificação que é padronizada internacionalmente, é a mesma que a Polícia Federal faz, que a Polícia Civil faz, e que é o mesmo padrão que os policiais americanos fazem, né? Inclusive, levamos o choque também, é aplicado o equipamento em nós, e se encaixa num contínuo de uso da força. Então, volto a dizer, né, a colocação do Dr. Jamil foi muito própria. A relação custo-benefício do emprego da arma, em termos de produzir lesões para o cidadão e de oferecer risco para o policial, nos parece, e é o que todos os departamentos de polícia do mundo, ou a maioria deles entende, favorável. Nós temos algumas questões, né, e o senhor pode nos ajudar, em que por exemplo, pessoas sob efeito de determinadas drogas têm uma resistência enorme à dor. Uma resistência enorme à dor. Com isso, boa parte das técnicas de imobilização que nós utilizamos, que são as chaves que são baseadas, né, em sensação de dor para acessar ele tolera a ação, mais. A tolerância é gigantesca, você acaba... Pelo efeito da droga. Pelo efeito da droga. Resultado, se você não tiver algo que atue, independente da vontade dele, e superando essa tolerância à dor, sobra para o policial, diante de uma pessoa forte na frente dele, muitas vezes, o recurso do uso da arma de fogo em legítima defesa. Então, volto a dizer, mesmo que haja uma possibilidade estatística de produzir morte, o raciocínio eu acho que é igual ao da medicina, relação custo-benefício. Todo procedimento médico traz um risco embutido e o médico é treinado ou utiliza estudos prévios para dizer, olha, esse risco é melhor do que o outro. Sim, sim. Por isso eu vou escolher essa técnica da sociedade, e não a outra. E a sociedade, pelo contrário, né, ela poderia se orgulhar da Polícia Catarinense estar investindo o seu dinheiro que eu digo, da sociedade, né, do contribuinte, em formas de tornar o policial menos letal, que é o grande desafio. A Polícia de Santa Catarina já é uma das menos letais do Brasil e procura investir para manter esse padrão, mesmo que haja quadros de piora ou melhora da criminalidade, de maior violência nos embates, né, entre policiais e criminosos, de tal forma que a gente consiga fazer a prisão, fazer a condução do preso e apresentá-lo à justiça com a menor possibilidade de machucá-lo. Pois é. Agora, o que a gente percebe é que, pela estatística que o senhor nos passou, 120 utilizações por ano, e tivemos 2 problemas aí, com óbito, a gente está tratando da exceção. Tem um detalhe também, é bem interessante, porque ela é uma arma de alta tecnologia. Ela representa realmente uma vanguarda em termos de equipamento. Outro detalhe, que seria muito bom que outras armas tivessem, deixa ela em pé ali é que ela traz dentro de si um dispositivo eletrônico que permite recuperar todos os dados do seu emprego. Ela registra cada disparo, o horário do disparo, o tempo de duração. Até para perícia isso é importante. E como essas armas têm um acautelamento individual, então quando eu pego o histórico de uma arma dessa e quero compará-lo com uma ocorrência, nesse caso específico, nós temos condições de resgatar quantas vezes
o gatilho foi acionado, por quanto tempo, se houve algum tipo de problema, como o rompimento de um cabo, como uma carga incompleta, de tal forma que você consegue, a exemplo do desfibrilador automático, recuperar toda a história. Tá. Isso, em termos de transparência do uso da força pela polícia, é algo que, assim, nós, gestores, desejaríamos que todas as armas tivessem, né? Quem dera as armas de fogo também pudessem recuperar, quantas vezes, com que diferença de tempo entre um disparo e outro, e assim por diante. Agora, Tony, tu que dá curso também lá na polícia na China e tal, o spray de pimenta não pode fazer às vezes da taser? O spray de pimenta ele é excelente, Renato. Bem colocado tua pergunta. O spray de pimenta é excelente, excelente. Depois da arma de fogo é o... Nos olhos dos outros, né? É nos olhos dos outros. Pimenta nos outros, né? Refresca. Nos olhos, é excelente de uma forma de conter uma ação criminosa, né? Uma possível, né? Ele é excelente, mas ele tem função diferenciada do taser. Qual é a diferença? O spray de pimenta você tem movimento voluntário igual. Como é que é? Desculpa. Você continua tendo movimento voluntário. Então, o taser veio para responder o quê? Veio para responder o corpo a corpo e algemar esse sujeito. Algemar. Porque daí, o spray de pimenta ele vai debater. Ele vai continuar debatendo. Ele só não enxerga. Então, o spray de pimenta é excelente, por exemplo, um exemplo simples, em você indo para o seu carro e vindo lá um possível criminoso, vem te incomodar, você usa o spray, você foge, pode ir embora. Não, mas o policial tem um spray de pimenta. O policial tem, mas ele usa para tumulto, são situações diferenciadas. Para dispersar. Dispersar, exatamente. Porque o spray de pimenta ele é utilizado basicamente em duas situações muito bem colocado pelo time. Primeiro, para interromper uma ação violenta contra o policial, quando essa pessoa está desarmada, porque faz com que ela cesse a ação, mas não aumenta a facilidade de dominá-lo. Pelo contrário, ele costuma ficar mais exaltado, às vezes entra em pânico e torna até mais difícil segurar. Sim, porque, claro, o policial vai ser agredido, podia pegar a arma e dar um tiro, mas para evitar isso, exatamente. E ganhar tempo de avaliar a situação. E a segunda, só para completar, Tim, é exatamente quando envolve pequenos grupos, que precisam ser dispersados, que precisam ser afastados, ou que precisam interromper uma prática violenta, e que aí, ao invés de sair dando tiro para cima ou a prática tradicional de sair distribuindo bordoada, você usa o spray de pimenta, que tem um efeito dramático no momento, mas que 5, 10 minutos depois passou totalmente, é totalmente inócuo, e também, com raras exceções, não tem nenhum tipo de efeito colateral ou sequela. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente vai para mais um rápido intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, o uso da arma não letal taser, que vitimou um cidadão que estava dirigindo de forma inconsequente no trânsito, teve abordagem da polícia, acabou fugindo da barreira, depois foi utilizada a arma taser e 17 minutos após a utilização da taser, que é o choque elétrico emitido pela arma não letal, ele acabou falecendo. Já tem comprovação, já houve laudo, IML, enfim, perícia apontando que ele estava sob efeito de algum tipo de substância? Não. Não apareceu ainda? Há só um depoimento de um familiar dizendo que ele era dependente, né? A esposa dele deu uma declaração no jornal, né? Dizendo que ele era dependente químico. Né? E ele, durante a abordagem, confessou o consumo de álcool em grande quantidade. Agora, Bernardo Giroto, agente da Polícia Federal, nos Estados Unidos, o cidadão comum pode comprar uma arma semelhante para se defender? Depende do estado, né, Renato? A legislação lá é estadual na parte criminal. E, além disso, o uso policial é permitido com uma força maior desse tipo de arma, né? O cidadão comum lá pode ter esse tipo de armamento em alguns estados, mas com uma arma de menor capacidade. Agora, tem total raciocínio lógico, né? Se eles permitem a compra de arma mais livre, né? Depende do estado também. Não, dependendo do estado, a arma letal para o cidadão comum, sem muita exigência, essa daí que seria não letal, nessa linha de raciocínio, percebe-se que faz sentido, faz todo sentido, né? Faz sentido. Agora, doutor, o seguinte, portadores de marca-passo, já tem estudo
em pessoas que utilizam equipamento? Foi feito um estudo na Cleveland Clinic, que avaliou portadores de marca-passo e também de um outro tipo de marca-passo, que é o cardiodesfibrilador implantado, né? Que é um marca-passo que naquele indivíduo que tem uma doença cardíaca e desenvolve uma arritmia grave, esse marca-passo aplica um choque no coração para voltar para o ritmo normal. E a curto prazo não se observou alteração, tanto no marca-passo quanto no cardiodesfibrilador, com o uso dessa arma com o eletrochoque. Não sabe a longo prazo se alteraria a programação desse tipo de dispositivo, mas a curto prazo não foi observado nenhuma alteração, que é um dado interessante quanto a um aspecto de segurança da arma. Tony, tu já fizeste treinamento na polícia da China algumas vezes, né? Qual é a diferença da atuação, se é que existe diferença de atuação, de comportamento, de atitude da polícia catarinense, a nossa polícia militar, da polícia chinesa em casos semelhantes, como esse, né, do final de semana? A polícia chinesa tem um problema muito mais sério. Nesses casos, em teoria simples, que são as desavenças ali, o cidadão, né, esse eventual abordado desarmado, né? Então não é um enfrentamento real onde você possa usar uma força letal e ao mesmo tempo você tem que controlá-lo, né? A polícia chinesa, isso é muito pior, porque o enfrentamento lá é muito comum na rua o agente policial como a figura de um agente de trânsito. Então ele sequer porta a arma. E esse cara, ele frequentemente encontra-se, né, em brigas, em discussões, em enfrentamento real mesmo. E aí, como é que ele resolve isso? Na China é muito comum também o uso de choque, também de cacetete, né? Também é muito comum esse tipo de artefato. Eles buscam hoje especializar-se também nas técnicas de abordagem com alavancas, com técnicas corporal. Como a nossa polícia se aperfeiçoa, né? Eles também buscam na corporal. Na China tem uma característica que a gente já viu na televisão, é muita gente, né? Então o que é 1 acaba virando 10 muito rápido, muito rapidamente. Isso aí não é tão comum aqui. Normalmente o policial chega ali, 2 policiais numa viatura, coisa e tal. Na China, 1 policial na rua, às vezes são 10 ali que pulam em cima dele, né? Não chega a ser um crime grave de óbito, mas um amontoamento, uma briga ali que incomoda eles muito. Eles precisam se aperfeiçoar nisso. Eles desejam, né, inclusive. Esse é um dos principais motivos das minhas idas lá, né? Se tu acreditas que o comportamento da polícia, né, a ação da polícia, neste caso, do motorista e tal, foi correto? Sim, acredito que sim. É importante, o Brasil, ele está recebendo muita dessas armas taser. Essas armas estão entrando fortemente nas forças policiais. Isso é muito, ao meu ver, isso é muito bom. O que não pode ser confundido é uma política de segurança nacional que coloca o taser como substituto da arma de fogo. Isso não existe. Mas isso está acontecendo? Sim. O governo federal, ele tenta, né, eles querem camuflar o Brasil com esse absurdo de homicídios que né? Você morar 1 ano no Brasil é pior do que 70 anos de guerra do Iraque, tem um artigo americano falando isso. Né? Então, eles querem camuflar de alguma maneira, e a maneira que eles estão buscando é fazer a polícia parar de matar, sendo que a polícia está defendendo a gente, não é os criminosos se matarem. O que está acontecendo hoje seria uma orientação, uma diretriz do governo federal para substituir a arma letal pela não letal? Sim, existe essa tendência. Mas elas têm especificidades, né? Elas têm atribuições completamente diferentes. Exatamente, Renato. Perfeito. São complementares. A diferença é total. Imagina um assalto, o policial coagido, é diferente. Sim, né? Isso é uma política recente, de 2 anos para cá, está havendo essa Santa Catarina é a prova de que se pode ter boas armas letais sem ser uma polícia letal. Exatamente. Então nós utilizamos hoje, né, o Tim é um apaixonado, pode até discorrer mais, nós usamos hoje o que há de melhor em calibre policial, que é o .40, né? Raramente alguns dos criminosos com os quais a gente lida no dia a dia está melhor armado do que o nosso policial, né, em termos de calibre, de tipo de arma, e no entanto somos uma polícia com uma letalidade baixíssima. Então vai muito do treinamento, né? Na verdade, há um conjunto, treinamento, a filosofia, e aí é muito interessante que um dos esforços do Coronel Nazareno, que é o nosso comandante, no início do seu comando, foi construir um modelo mental, um modelo teórico para o comando dele, que ele chamou de plano de comando, onde ele escolheu um verbo
como o verbo forte da corporação. Ele dizia e diz, né, que um conceito muito complexo é difícil tanto nós internos entendemos, como a sociedade lá fora. E ele escolheu o verbo proteger. Então ele diz assim, ó, nós somos a polícia militar, diz esse modelo, e existimos para proteger. Isso tem pautado o treinamento, a escolha dos equipamentos, a forma como os documentos e protocolos são escritos, a maneira como as pessoas são avaliadas, né, e submetidas à correição, de tal forma que a gente consegue ser hoje uma polícia razoavelmente bem armada e com uma letalidade baixa, mostrando que as coisas são complementares. Agora, acho interessante aqui, eu não estou aqui para defender bandido, nem para pedir morte de bandido, eu só quero levantar o assunto aqui. Eu achei interessante, naquele episódio, queria saber a opinião do Bernardo, que é agente da Polícia Federal, naquele episódio que a gente acompanhou no Rio Grande do Sul, né, de uma ação, no caso, da Brigada Militar, ou com Polícia Civil, acho que foi Brigada Militar, assalto a uma fábrica de joias do Rio Grande do Sul, que até havia um dos bandidos mais procurados, que tinha atuação em Santa Catarina. Acompanharam, foi agora há pouco, né? Um pouquinho antes do Natal. Foi na virada do ano. Na virada do ano, né? Uma ação violentíssima, né? Onde os bandidos entraram na fábrica de joias, furtaram os equipamentos, a polícia ficou sabendo, entrou lá e matou alguns bandidos e tal. Alguns, mas alguns fugiram também. Alguns fugiram, mas a polícia conseguiu recuperar o material roubado e matou alguns bandidos. Eu estava acompanhando as autoridades policiais no Rio Grande do Sul, enaltecendo a Polícia Gaúcha pela operação que eles consideraram extremamente exitosa, que culminou com a morte dos bandidos. E eu não estou aqui para falar que isso é bom ou isso é ruim. E a gente está discutindo aqui a questão da não letalidade. Bernardo, e aí? Uma polícia que acaba matando numa operação policial, a gente pode considerar que é uma ação exitosa, justiceira? Esse tom mais de justiceiro e tal? Justiceira não, mas exitosa sim. A polícia ali cumpriu seu papel, protegeu a sociedade, prendeu alguns bandidos e aqueles que reagiram e esse entraram é o ponto, em né? enfrentamento. O policial em risco. O policial em risco, a sociedade em risco, não houve outra saída a não ser utilizar o armamento letal, mesmo porque essas quadrilhas que atuam em assaltos a bancos... Elas vão pesadamente armadas. Vão com armamento pesado. Vão com armamento pesado e geralmente o policial que enfrenta esse tipo de criminoso pertence a grupos especiais, a grupos táticos preparados para isso. Porque muitas vezes o policial ali comum, no dia a dia, não tem nem armamento adequado para enfrentar essas quadrilhas. Agora, de certa forma, eu quero levantar um assunto aqui, porque eu percebo o seguinte, até acho que a coisa está mudando um pouquinho para melhor, Tony, que assim, parece que é uma tolerância maior da sociedade quando, fruto de uma operação policial, morre o bandido ou morre o pobre, do que quando morre alguém do asfalto, né? Quando morre alguém das classes média alta, classes altas também, né? Vamos discutir esse assunto para daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, o uso da arma não letal taser com o disparo da carga de choque, da carga elétrica. Esse é o nosso assunto hoje. E a gente estava falando sobre letalidade, sobre ocorrências policiais, operações policiais que resultam em morte. Mas, Tony, parece que há uma tolerância menor, né, quando a gente trata de pessoas de baixo poder aquisitivo que morrem, né? Quando morre alguém pobre, quando morre um pobre, parece há uma tolerância maior, né? Se tolera mais esse tipo de morte. Quando morre alguém fruto de uma operação policial das classes médias e altas, aí parece que a sociedade reage. É hipocrisia isso, será? É uma hipocrisia, sem dúvida, e também a mídia fortalece muito isso pela questão da notícia, né? A questão, ela é uma notícia mais valorosa quando a pessoa, entre aspas, é mais importante, né? Sim. Com relação à morte, no Brasil, a principal morte, esses homicídios, o que o Brasil é recorde mundial de homicídios, é entre criminosos, né? Os criminosos, eles se matam aí diariamente, né? E são ou não notícia, isso independe.
A morte na abordagem policial ela é frequentemente ocasionada como subproduto da ação de defender a sociedade, né? Então o policial está lá na ferramenta do Estado de nos proteger e, eventualmente, pode ser que ele, até na ação, né, do estrito cumprimento de dever, de estar ali defendendo a sociedade, ele tenha que tirar a vida desse criminoso. Então é um subproduto. O problema mais grave, acima disso tudo, Renato, que eu penso que devamos discutir muito mais, né, em outras oportunidades, inclusive, está na pena. No Brasil, hoje, o criminoso, ele não teme a pena, né? Claro. Então, o policial, ele age, ele vai e prende. Está aqui o Coronel Araújo Gomes, que pode confirmar criminosos conhecidos da cidade, claro, que são presos dezenas de vezes e não são punidos, né? Tanto que ele é muito valente com a senhora que ele bate na cabeça com revólver, né? Com aquele senhor que ele assalta o comércio e perde todo o dinheiro que ele guardou ali, né, durante aquele mês de trabalho. Ele é muito valente ali. Quando chega o policial, né, para repelir, para efetuar a prisão desse sujeito, ele se rende com uma facilidade, normalmente, via de regra, incrível, né? Uhum. Por quê? Por que ele se rende? Se ele soubesse que ia passar 10 anos, 20 anos, a vida preso, né, quem sabe ele pensaria 2, 3 vezes antes de reagir, quem sabe ele tentaria ser valente com a vítima, também com o policial, né? Mas não é isso que acontece, pela certeza absoluta. Parece hoje, eu vejo o policial de mãos atadas, como um mero condutor para dar uma volta desse criminoso, desse marginal. Isso é muito triste, isso é uma discussão muito triste. Esse sentimento de impunidade, é isso? É isso que o senhor acha? De certa forma, é. E a polícia sofre muito com isso que o Tony bem descreveu aí. Já houve casos da Polícia Federal prender um traficante com 70 quilos de cocaína e 2 anos depois ele está novamente na rua. Progrediu de pena e está na rua. E com certeza está traficando de novo. Certamente. E o dinheiro está guardado. Agora, o policial hoje, ele está com o freio de mão puxado, coronel, no sentido de que a vigilância é maior. Hoje todo mundo tem uma câmera no bolso, que é o telefone celular. E acusa daqui, acusa dali, foi vítima de maus tratos, o controle social, na verdade, é positivo. Eu vejo, né, sobre 2 aspectos. O primeiro deles, que todo o controle social e todo o mecanismo de transparência é extremamente positivo. Quer dizer, o fato da gente estar discutindo aqui um dispositivo de uso da força na sociedade, com a sociedade, é super positivo, porque, na verdade, quem nos dá essa possibilidade de ter o uso legítimo e legal da força, em última instância, é o cidadão que vota e escolhe as leis pelas quais a gente usa a força. Então tem o direito de dizer quero, não quero, gosto, não gosto, acho legítimo ou não acho legítimo. Pode dizer, não quero taser, pode continuar dando com cacetete na minha cabeça, mas eu não quero levar choque. Não quero levar choque, pronto. Isso é extremamente positivo e nós estimulamos isso. Tanto que nós temos vários canais para que o cidadão mande vídeo, faça denúncia anônima, 190, redes sociais e assim por diante. Por outro lado, né, a gente percebe que nem sempre há um equilíbrio em relação à avaliação das denúncias contra os policiais, contra alguns policiais ou contra algumas situações, no sentido de perceber que nós trabalhamos num ambiente complexo, dinâmico, onde as decisões são tomadas em frações de segundos. Então, é muito fácil, muitas vezes, você rever um vídeo de uma ação policial e uma decisão de tiro e dizer, para, volta 5 segundos. De novo, volta. Não devia ter atirado. Só que o policial não voltou 3 vezes a situação. Na hora. Não é que nem árbitro de futebol, tem que decidir na hora. Não tem replay. E é como um cirurgião numa situação crítica. Muitas vezes ele toma decisões que talvez se ele pudesse repensar com calma, né, discutindo com os colegas, ele tomaria outra. Né? Na maioria das vezes, isso é preciso louvar, as decisões são corretas, por causa do treinamento, por causa da seleção, que seleciona pessoas de bom caráter, por causa da identidade da corporação, que é boa, é uma corporação voltada para a prestação de serviço, ela não tem essa cultura belicista. O maior exemplo de como nós somos pouco letais é o número de armas que nós aprendemos na mão dos marginais. Né? Porque, na verdade, se nós pegamos tantas armas
com os criminosos, cada uma delas poderia ser uma oportunidade de forçar uma troca de tiro, de ter uma prática escusa de uso da força. E não, nós pegamos a arma, apresentamos a pessoa presa, muitas vezes ela sai no mesmo dia, porque o crime agora é afiançável. Ela sai às vezes antes da gente, da delegacia, até porque a quantidade de relatórios é grande, mas o policial não trabalha de mãos atadas. E a prova disso está no número crescente de prisões, de apreensões e até nos resultados positivos que a gente tem tido de redução da criminalidade. Bom, o seguinte, antes do encerramento aqui, doutor, melhor recomendação para quem é cardiopata, para quem passou por cirurgia, não se meter em encrenca, né? Ninguém deve se meter em encrenca, né? Mesmo porque, até botando um pouco o dedo no que estava sendo dito aqui, o grande problema para nós, cidadãos, é essa alta complacência das leis que existem no Brasil, com N recursos que o cidadão pode tomar e com o estado precário das nossas prisões. Não tem como imaginar que o indivíduo vai ficar num espaço que seria para 4 pessoas, ali tem 30, que ele vai sair dali imbuído do espírito de um monge beneditino e vai sair por aí fazendo bem na sociedade. Então, questão legal e as prisões têm que ser revisto com urgência. Ok. Senhores, obrigado pela atenção de todos hoje no Conversas Cruzadas na TV Com. A gente volta amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.